Então, gente, nós fizemos essas interpretações de imagens já existentes. E aí eu propus para vocês que nessa aula de hoje a gente iria se apropriar dessas imagens. Então, nós iríamos trazer essas referências para o nosso campo criativo. E, na verdade, esse é o grande pulo do gato, né? Porque é isso que faz a gente se inspirar sem copiar, né? E para mim, assim, que falo muito sobre criatividade, que falo muito sobre o trabalho autoral, eu acho que essa aula é fundamental, tá? Essa aula vai ficar salva por 7 dias, depois ela vai subir para o meu curso de personagens. E realmente eu acho que é uma aula que pode ser um grande diferencial na vida de vocês que gostam de trabalhar dentro desse universo lúdico, tá? Então eu queria falar um pouco sobre como que a gente vai trazer isso. Vamos lá, as maiores dificuldades que eu percebo nos alunos vêm dessa trava que as pessoas têm de reinventar uma coisa que já existe, né? Repensar de outra maneira, trazer para uma linguagem própria. E realmente não é um passo simples, não é uma coisa fácil de fazer. No entanto, tem alguns pontos que são interessantes da gente analisar e que podem nos ajudar nesse processo, tá? Bom dia para quem chega. Então vamos lá. Eu tenho uma imagem de referência. Fefe, você tá me ouvindo aí? Traz as pinturas para mim da última aula, tá no meu arquivo de papéis, tá na mapoteca. Fefe agora trabalha lá em cima e eu trabalho aqui embaixo. Nós separamos agora para eu conseguir ocupar o espaço todo que eu gosto. Sou muito espaçosa. Meu Deus. A Fefe vai trazer aqui pra gente ver. Mas basicamente, né, nós trabalhamos com essas referências e elas nos trazem, né, primeiro para o desafio técnico, que é esse de interpretar algo na aquarela. Então, quer dizer, eu já tenho um desafio que é de trazer a técnica para perto de mim, né, e a imagem junto com essa técnica. Então, quer dizer, já tem essa questão, que é a representação técnica. E agora entra a questão da desconstrução disso. Então, além da técnica, a gente precisa ter outras técnicas de desconstrução para eu repensar e realocar essa cena num contexto mais atual e mais autoral, tá? Então, nós vamos começar. Acho que você já tá chegando. Aí, ó. Vai chegar aí, ó. Você tá ao vivo, hein, Fefe? Adoro, obrigada. São essas. Perfeito. Obrigada, viu? Então, olha só. A gente trabalhou essas cenas, variadas cenas, né? Aqui, ó. Que foram tiradas de fotos, né? Então, eu peguei fotos e fiz pequenas interpretações, claro, que já trazendo para o campo da interpretação da aquarela. No entanto, ainda mantendo muitas características, né, desse universo que a foto me trouxe. Então, se eu bater o olho aqui e bater o olho na foto, eu vou saber que é uma interpretação. E o que a gente quer? Que você bata o olho na foto e que você bata o olho na pintura e não perceba que vem do mesmo lugar. Então, o objetivo é esse, né, da aula de hoje. E aí eu quero explicar para vocês alguns recursos que eu costumo usar quando eu vou, por exemplo, ilustrar um livro. Afinal de contas, pensa que um livro tem, sei lá, 15, 20 ilustrações e que a gente cria um contexto, uma narrativa toda em imagens, que é necessário que tenha ambientação, né? Às vezes tem cenário, às vezes tem essa atmosfera, né, que sugere aquele momento do dia, o tipo de luz que está propondo ali. Então, a gente precisa de referências, né? Não sai tudo da nossa cabeça do nada. Então, geralmente eu faço uma grande pesquisa de referências mesmo, de imagens. Eu imprimo muita coisa, salvo muita coisa. Geralmente faço uma pasta de inspiração para cada livro, para eu ter essa referência de... Ô, Juju, tô dando aula. Para eu ter essa referência de
eu até perdi aqui, ó, mas para eu ter essa referência de banco de imagens, né? Isso tudo vai favorecer e vai ajudar o meu campo criativo, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês alguns recursos importantes, tá? Que a gente vai aplicar hoje. São 3 coisas básicas e elas estão envolvidas principalmente na questão... Peraí, gente, só um pouquinho. O pai já tá indo. Olha só, então nós vamos pensar primeiro nos 3 planos, né? Uma imagem, ela pode ter muitos planos. O que são os planos? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. São os 3 que eu acho que a gente tem que ter como recurso mínimo para trabalhar uma boa ilustração. Então, o que acontece? O que é uma imagem em 3 planos? Né? Uma imagem que eu tenho um elemento à frente, é o primeiro plano, um elemento no meio, é o segundo plano, e um elemento no fundo, que é o terceiro plano. Então, quando eu consigo projetar esses 3 planos numa mesma ilustração, eu tenho profundidade, eu tenho um pouco mais de realidade, eu consigo trazer mais do contexto dessa narrativa, eu consigo colocar a pessoa que está vendo a imagem dentro da cena. E aí, o que a gente faz para se apropriar desse tipo de interpretação que nós fizemos na aula passada? Né? Nós brincamos com o jogo de planos. Então, esse é um primeiro ponto importante. Então, a casinha que estava, a igrejinha que estava lá no fundo, aqui, ó, né? Eu vou trazer ela para frente, eu vou trazer ela para o meio, eu vou trazer ela para o fundo. Então, eu vou manipular o elemento de formas diferentes para que eu consiga ter diferentes dimensões desse elemento. Ao mesmo tempo, eu posso criar distorções do elemento principal. Então, se o foco aqui é a casa ou a igreja, eu posso alongar, eu posso achatar, eu posso multiplicar. Então, a gente começa a explorar aquele elemento como ponto inicial e não como ponto final. Por isso que eu falo, não adianta fazer exercício de repetição, esse exercício, eu vim aqui assistir minha aula, ótimo. Mas se você não fizer nada com isso, você não vai agregar esse conhecimento para você levar com você. Então, assim, gente, a prática, é o que eu escrevi ontem, né, nos stories, assim, essa questão da rotina de estudos, mais do que o tempo que você gasta por dia, mas você ter essa constância, né, de fazer, de sentar, de desenvolver, assiste uma aula minha, depois estuda. Minha aula não é estudo, minha aula é demonstração. Depois é que você estuda, depois é que você vai agregando, trazendo, amadurecendo isso dentro de você, trazendo para o seu campo. Né? Então, eu vou mostrar para você, já fiz 2 ilustrações aqui, nós vamos pintar uma hoje, que já está desenhada, inclusive, até porque o intuito não é que vocês façam igual, tá? Mas eu quero explicar o contexto. Então, agora eu vou virar minha câmera. Gente, meu apelido é tão gostoso, olha aqui, que delícia. Depois eu mostro pra vocês, mas basicamente, ó, eu vim pra cá agora, tô aqui ocupando um espaço danado da casa, mas coisa boa, né? Ó, eu vou mostrar na mão aqui que fica mais... Não, melhor eu fixar, senão vocês não vão conseguir enxergar. Olha só. Nessa... Vocês estão me ouvindo, gente? Nessa ilustração, vamos lá, essa aqui era a nossa referência, né? Nessa ilustração, eu trouxe a igrejinha para o primeiro plano. Então, quer dizer, ela vai servir de base para uma cena que eu vou agregar a ela, né? Então, eu trouxe ela para frente, trouxe ela para o primeiro plano, desconstruí totalmente esse conceito dela lá no fundo e dentro desse cenário já mais previsível. Então, olha quantas coisas que eu mudei aqui. Eu trouxe o elemento para frente, eu acrescentei elementos lúdicos, então eu trouxe aqui um passarinho olhando para o ninho com os ovinhos dele, ó. Então, eu trouxe um elemento lúdico que, teoricamente, traz essa graça, né, essa bossa para o desenho.
Eu ainda acrescentei, não dá pra ver aí, mas algumas gaivotinhas lá no fundo. Então, o meu terceiro plano tá lá atrás. E aí eu consigo criar um pouco de profundidade, né? Mexer nas cores. Então, quer dizer, se você ver a foto dessa referência, você não vai falar que isso saiu disso, né? Não tem uma leitura óbvia aqui. Pelo contrário, né? Eu acho que essa brincadeira de dar o zoom, tirar o zoom e brincar com esse movimento é uma coisa muito enriquecedora para a gente desenvolver o nosso olhar para a interpretação, tá? E aí, deixa eu tirar isso aqui que não tá servindo de nada para nós. Ó, saindo dessa mesma referência, eu trouxe a casinha, a igrejinha, então, pro segundo plano, né? Então, o segundo plano é o seguinte, vamos observar por que está no segundo plano. Vamos ver se vocês vão conseguir analisar junto comigo. Eu tenho um tipo de vegetação lá no fundo, que eu fiz quando estava pintando aqui de cima para baixo, né? A igrejinha está no meio e eu trouxe um elemento de primeiro plano, como se eu estivesse aqui atrás dessa pequena vegetação, olhando para essa igrejinha no meio. Aqui é uma cena típica que eu poderia trazer, por exemplo, para iniciar uma história, né? Para trazer o contexto da cena, mas sem especificar o personagem. Então, são boas referências que a gente tem aqui, simplesmente manipulando os planos. Então, reparem aqui como que nós temos já interpretações totalmente diferentes, mexer nas cores, obviamente, né? Mas como que é bacana a gente identificar essas variações, né? Então, um mesmo elemento, ele vai poder me dar várias referências diferentes. E quanto mais você explora o mesmo, mais você desenvolve a sua criatividade, mais você desenvolve a sua capacidade de interpretação, tá? Cecília, não, aqui foi água mesmo, respingo de água, tá? E aí, eu vou trazer então para vocês hoje a minha interpretação, em que eu vou colocar a casinha lá embaixo. Vou apagar a luz aqui. Eu vou colocar ela lá atrás. Eu vou colocar ela lá atrás, em terceiro plano. E como que eu vou fazer isso? Eu trouxe um personagem para o primeiro plano, propositalmente. Tá? Então, se eu trago um elemento para o primeiro plano, naturalmente eu afasto o que o que não é esse personagem, né? Então, afastei. Eu criei um elemento de segundo plano, que é esse caminho, esse pequeno caminho, né? E a igrejinha está lá no fundo. Então, eu sugiro um contexto. Esse desenho, vocês não precisam fazer igual. Eu vou pintar aqui para vocês verem a dinâmica dessa pintura. Mas eu quero que vocês desenvolvam, cada um de vocês desenvolva a própria linguagem, o próprio olhar, pensando nessa referência que a gente trouxe. Inclusive, a gente trabalhou o moinho também, teve outros cenários, né? Olha só, quanta coisa que a gente fez aqui. Essa cena, por exemplo, olha o que eu fiz com ela. Eu trouxe a menininha para o primeiro plano e trabalhei um pouco do efeito de montanhas lá no fundo, né? Esses cenários ali verdes e tudo mais. Então, aqui a gente percebe que a gente se apropria um pouco da cena, apesar de eu não ter colocado a casa, né? Mas em vários contextos a gente consegue explorar. Então, um exercício, sim, maravilhoso, delicioso de fazer, delicioso, e que exige da gente um pouco de paciência e exercício. Eu vou pôr minha água ali, para que vocês possam enxergar o caminho. Ver se eu consigo fazer essa... Virar um pouquinho minha prancheta, só para minha água não escorrer.
Então aqui é um exercício, a gente não vai ter, né, nenhum critério assim de muito certinho, nada muito bem definido. Eu vou fazer realmente uma interpretação similar a essas que eu desenvolvi ali antes. Maria Ângela, eu sou de Belo Horizonte, BH. Olha só, eu vou desativar os comentários, gente, pra vocês verem aqui a prática, tá? Desativar. Vamos lá. Então, a minha intenção aqui é trazer um pouco mais de luz para a cena do fundo. E aí tem uma questão dos planos que é interessante. Assim, tudo que está lá mais atrás vai ter uma definição um pouco menor do que está aqui na frente, né? Essa garotinha que está aqui, eu vou trabalhar mais definição nela, porque eu sei que isso vai me ajudar a dar essa sensação de profundidade, tá? Eu vou começar aqui com o azul cerúleo, bem forte. Esse papel meu é um Arches 300 gramas, 100% algodão, tá? Então, vou trazendo esse contraste do céu. Eu quero que tenha um pouco do laranja para esquentar um tiquinho a cena. Eu quero, inclusive, preservar um pouquinho a casa. Não sei se vocês lembram que a gente fez isso da outra vez. Essa aula, pessoal, que a gente assistiu, tá salva no curso de personagens. Quem faz o meu curso tem acesso a ela. Quem não faz, teve acesso por 7 dias, né? Olha lá. E aqui, eu tô usando o green com um pouquinho desse tom do céu que eu usei ali. Tudo muito soltinho, né? A proposta é que eu tenha mesmo uma primeira camada mais sugestiva. Meu pincel grande, né? Esse aqui é o número 2 da 20, série 498. E a garotinha, eu já quero também trazer essa conexão aqui dos elementos. Eu não quero perder a umidade, então eu já vou trazer sugerindo os tons, né, que vão compor. Inclusive, eles vão se fundir um pouco com esse fundo. É interessante que vocês não façam, tá? Agora também ninguém desenhou, né, ainda. Então, eu quero que vocês observem bem os pontos de conexão que a gente vai tentando criar aqui. E à medida que eu chego perto do espectador, eu vou trazendo um pouco mais de cor. E tudo isso vai parecer um borrãozinho agora, mas depois faz muito sentido. Então, a gente vai criando essas conexões. O índigo aqui amo, né? Eu uso para quase tudo. Mas eu quero essa calça um pouquinho mais. E aqui os contextos, né, vão aparecendo, vou unindo uma coisa com a outra.
sem medo, né, gente? Eu tava falando com uma aluna minha, que numa mentoria, né, falando com ela que as pessoas têm medo da água, né? Só que a água na aquarela, a meu ver, representa tempo. Então, se você trabalha com a quantidade de água suficiente, você tem tempo. Você consegue trabalhar com o tempo, né? Pensar, repensar. Os respingos, quem perguntou sobre a textura, né, que eu fiz ali na outra pintura, ela veio nesse momento. Então, quer dizer, eu já tenho uma leve secagem, né? Já teve uma absorção da tinta. Então, agora o respingo ele fica mais presente. Diferente se eu fizer aqui. Olha aqui como é que ele escorre, ó. Então, a gente respeitando esse tempo de secagem é algo muito legal. Muito importante, porque me ajuda, né, demais a construir essas texturas e propositalmente, né, chegar no resultado que a gente quer. Muito bem. Então aqui, enquanto seca, eu vou trocar de pincel, vou dar um menorzinho. Trabalhar com o número 2 aqui da 20, série 1570. Enquanto tudo seca, né? Vou trabalhando aqui. Telhadinho. Vejam que a minha tinta tá bem intensa. Uma pintura interessante, ela vai ter sempre pontos de contraste, né? E o ponto de contraste, ele vem muito dessa variação de intensidades. Então, assim, uma hora eu vou trabalhar a tinta mais densa, outra hora menos densa. E assim a gente vai construindo, né, uma imagem que funciona, esteticamente falando, e que traz essa sensação agradável, né, para quem vê. Aqui eu já vou fazer um sombreado. Com o pincel tá pequeno, eu vou fazer, já vou aproveitar inclusive as texturas que ele me sugere. Ó, com a tinta bem grossa. Eu já vou fazer aqui as portinhas, as janelas. É uma mancha muito sutil, tá vendo? Eu vou limpar um tiquinho aqui o pezinho dela. Só para eu ter no radar aqui onde que vai ficar. Aí repara que mesmo que a gente tenha uma fusão de cores, os elementos estão nos seus devidos lugares, né? Você vê que o tom da pele tá no lugar certo, a mochila, né? Tudo que já sugere para mim o contexto. Então, eu vou fazendo isso se tornar realidade. Eu acho que o grande lance da ilustração infantil é essa capacidade da gente tirar da nossa cabeça a ideia e fazer com que ela se torne tão real que o seu espectador vai se sentir parte desse contexto, parte dessa narrativa. E aí que está o encantamento, que é justamente esse da gente fazer o que não existe se tornar realidade, né? Um barato. Eu adoro fazer isso, eu acho que é o meu grande desafio constantemente, né? Para mim que trabalho com isso. Bom, vou pegar um pincel intermediário, esse aqui da 20, 1570, número 6. Eu tenho outro copo aqui com a água mais limpa. Então, eu vou brincando mesmo com essa segunda camada, no intuito de definir um pouco mais esse personagem. Então, vou trazendo já a tinta um pouquinho mais densa,
com o intuito de que ela realmente esteja presente, né? Que ela tenha uma força, assim, nesse processo de pintura. Então, eu não quero que ela se dilua, que ela se dissipe, né? Eu quero que ela fique aqui pertinho dos limites, né, do desenho. Então, eu gostaria que ela ficasse mais controlada. Então, se eu quero mais controle, eu uso a tinta mais seca. Sempre que eu vou desaturar a cor de uma composição, em alguma parte dessa composição, eu uso os tons que eu usei na própria ilustração, tá? Então, laranja, um pouquinho do vermelho. E aí a personagem vai aparecendo, né, aos pouquinhos, ó. Aparecendo aos pouquinhos. Tô sempre de cima para baixo. A mochila, né? Olha só como que é legal. O cabelo ainda tá molhado, mas não tanto. Ele tá úmido, mas não tá totalmente. Então eu vou chegar aqui pertinho para eu criar esse ponto de ligação, para que as coisas não fiquem totalmente separadas, né? Então é o momento de eu delimitar um pouco mais. Eu vou escolher alguns pontos, ó, de conexão aqui. O índigo, né, me ajuda aqui, ó, a desaturar um tiquinho. Então vai ser muito legal pra mim. Sempre com a tinta mais seca, mas o pincel tá carregado, porque a gente às vezes confunde, né, essa tinta mais intensa com pouca quantidade. E na verdade aqui a gente precisa de quantidade para dar os efeitos que a gente gostaria, né? Eu vou usar um verde mais oliva para eu fazer a blusa dela aqui que tá por baixo. Então nós vamos criando, né? A personagem, ela tá em primeiro plano, ela vai se destacando ainda mais, né? A blusa vai ser branquinha, essa de manguinha comprida, que eu adoro uma sobreposição. Então, vou fazer só a sombra que sugere, né, a dobra, e vou fazer as listras posteriores. A calça. Tá bem chapadinho, tô trazendo o tom bem intenso mesmo, de propósito, tá? Vou deixar encostar no vermelho um pouco, ó. Eu posso colocar esse traçado para vocês, para quem quiser tentar essa ilustração, mas eu sugiro que vocês tentem fazer de vocês, né? Lógico.
Olha lá. Então vai acontecendo, vai surgindo devagarzinho. E assim, a intenção aqui é que a gente faça uma pintura que seja ágil, né? Eu quero que a gente crie soluções, sínteses. Então, a minha intenção é justamente que vocês tentem desenvolver essa capacidade de interpretar com um pouco mais de rapidez, porque isso ajuda a gente a criar soluções. Então, essa história das soluções que são um pouco mais ligeiras, né? Naturalmente, elas vão nos trazer um conhecimento a mais para resolver mais cenas e mais situações ali quando se trata de criação, né? E pintura em aquarela. Então, eu acho que é bem interessante. Lembrando, né, pessoal, tem 1 milhão de formas de trabalhar com aquarela. Essa é só uma delas, é o jeito que eu trabalho. Mas eu sou uma grande pesquisadora, assim, de técnicas, eu gosto muito disso. Então, o tempo inteiro eu estou pesquisando, estudando, vendo artistas mais experientes do que eu. Realmente experimentando. Olha só, aqui na mochila eu também vou pôr um pouquinho de textura, ó. Aqui ainda vai ter uma camadinha, né, de sombra. Mas eu vou jogar um tiquinho. Adoro as texturinhas. Vou usar o Payne's Gray, que é um cinza chumbo, né, um cinza mais escuro. Então vejam como que só com a linha eu já sugiro o movimento do braço, né? Que ela tá segurando a alça da mochila, ó. Que é legal, a gente deixa secar, né? Enquanto isso eu vou trabalhar os elementos de segundo plano. Então nós temos o terceiro plano lá no fundo, o primeiro plano aqui na frente e o plano do meio, que vai me ajudar a criar esse link, né? Entre esse plano da frente e o plano do fundo. À medida que a gente chega mais perto, né? E aumenta o tamanho. Afinal de contas, se essa menina estivesse lá no fundo, ela estaria menorzinha, né? Assim como a casa. Um pouquinho de volume. Um pouco de volume também na... Vocês lembram da gota? Quem fez a gotinha aí? Espero que vocês tenham feito, que foi um exercício tão gostoso. Que é essa mesma lógica. Então, eu crio aqui algumas sombrinhas.
Eu vou ativar os comentários enquanto eu vou finalizando, que aí vocês vão conversando comigo. Silvia, hoje eu tive um problema no YouTube com o meu programa de transmissão, infelizmente. Então, melhor trazer pra cá, né? Senão a gente ia ficar sem aula. E aí agora é a hora que a gente vai dando os toques, né? De mais detalhamento, mais coisas da cena. Então eu vou trabalhando isso aqui com bastante cuidado, se eu quiser mais detalhe no cabelo, né? Aqui é o momento em que eu já posso trazer essa possibilidade aqui. Gente, os meus cursos agora são abertos, né? A Débora tá falando aqui. Os meus cursos, eu tenho um curso de personagens, em que eu trabalho esse contexto de criação de personagens. Essa é uma aula, inclusive, que vai compor o curso. E o curso para iniciantes, que é o curso de botânica, que eu acho que ele é super rico, interessantíssimo também para quem está começando, quem quer aprender. Então, acho que funciona super bem. É um bom pontapé inicial. E aí, nessa hora do detalhe, que a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar, né? Pra gente não ir além aqui do que é possível detalhar. Porque se eu começo a detalhar demais, eu perco esse movimento todo. Eu perco as manchas que eu fiz anteriormente. Então, eu vou apagando a história dessa ilustração, né? E a ideia não é essa. A ideia é que cada camada agregue de uma forma especial. Então, agora a tinta mais seca, a gente vai ter já a aula anterior vai para botânica, Denise. A gente vai ter já a tinta mais seca e o detalhe mais definido. Olha lá. Aqui, vou deixar secar mais um tiquinho. Aqui já um tiquinho de sombra. Essa aula, gente, fica gravada aqui só por 7 dias, tá? Depois sobe pro curso. E a gente ainda vai dar continuidade para esse tema. Na próxima aula eu vou trabalhar com elementos naturais e cenário. Então, como que a gente faz, por exemplo, para transformar uma flor numa casa, um cogumelo numa casa, uma concha numa casa, ou outros contextos, né? Mas sempre tentando usar esses recursos que eu estou mostrando para vocês hoje. Veja bem, uma pequena desbravadora, né? Eu adoro. Eu vejo muito meus filhos, assim, nos personagens que eu vou desenhando. Porque é muito isso, né? Criança é isso. É a exploração total de universo, descobrindo as coisas, achando tudo muito interessante. É muito legal. Preciso estudar muito o personagem para representá-lo em diferentes movimentos, né? Isso é um desafio tanto, com certeza.
faz parte, né, do estudo. Então, isso é fundamental porque é o que traz movimento para a ilustração como um todo. Eu posso compor, né, de alguma forma a cena lá atrás. Carla tá perguntando como que eu escolho a cor da sombra. Vamos lá, tem muitas técnicas, né? Então tem gente que gosta, por exemplo, no meu curso eu ensino a usar as cores complementares para criar o tom de sombra. Nesse caso aqui, eu estou usando o Van Dyck, que é o marrom mais escuro, para dessaturar todas as cores. Então, se eu vou fazer uma sombra no azul, eu vou colocar o azul com um pouquinho do Van Dyck Brown. Se eu fizer no vermelho, vai ser a mesma coisa. Outra alternativa é usar uma cor que já naturalmente dessatura. Então, o Indigo Blue é uma delas, o marrom muito escuro é outra, o Payne's Gray também é outro. E a alternativa das complementares é bem interessante também, né? Então, por exemplo, para eu criar uma sombra para o vermelho, eu posso usar um pouco do verde na cor de base. Aí eu vou ter um tom neutro, né? Que vai me ajudar a criar esse volume. E aí sim, é importante estudar sobre teoria da cor, né? O básico, pelo menos, que pode ajudar muito nessa compreensão das cores. Mas aqui, por exemplo, eu não tinha planejado a paleta, tá? Ela veio na hora. Mas quando a gente planeja, fica mais fácil. Porque você já tem uma noção do caminho, né? Que você tem que percorrer para chegar nos tons que você quer. Ó, aqui tá clareando, tá secando e clareando, né? Quando seca, a tinta clareia um pouquinho. Enquanto isso, eu vou continuar ali criando alguns elementos. Qual livro você indica para estudar teoria das cores? Dani, eu não tenho nenhum específico de teoria das cores. Qualquer livro de pintura vai ensinar isso, né? Na base, meu curso tem, curso de botânica. Então, eu não acho que tem grandes segredos, é mais entender os fundamentos básicos. Tem, inclusive, teoria da cor. Na aquarela, eu lembro que eu tinha um livro desse, eu não tenho mais. Mas dá uma pesquisada na internet, você vai achar com certeza. Tá? E fundamento de cor é uma coisa que você vai aplicar em qualquer tipo de coisa que você for fazer, né? Até na roupa que você veste, se você tiver fundamento de cor, você consegue criar efeitos propositais ali, que podem ser muito interessantes. Então, é um conhecimento que eu acho que agrega para tudo. Aqui eu tô dando um contrastezinho. Que bom, gente. Isso aqui é importante. Aprender bastante. Agora, aprendeu, aplica. Não vamos esquecer disso, não. Né? Imediatamente aqui depois, o próximo estudo que vocês forem fazer, aplica o exercício. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do índigo no vermelho. E eu chego num tom de sombra.
Vou brincando mesmo com as cores. E assim a gente vai chegando no final. Olha que gostoso que é. E aqui a gente ainda consegue ter o recurso do primeiro plano, se quiser reforçar, criar mais uma sensação de proximidade. Né? Como eu fiz ali na outra cena, ó. Veja como que eu tô com a tinta muito intensa. E aí, nesse momento, né, o importante é que seja bem no final e a tinta bem seca. Então, ainda crio mais um plano. Olha que delícia. E aí, então, a gente chega, né, num resultado que poderia ser mais trabalhado, obviamente, sempre pode, mas aqui, né, uma aula de 1 hora, então não vou me exceder, até porque vocês têm que trabalhar, né, gente? Olha que gostoso. E aí, eu vou tirar aqui eu vou rever com vocês os conhecimentos que a gente aprendeu hoje. Então, a gente partiu da última aula dessa imagem, que é uma interpretação de uma foto, certo? E aí, a gente começou a brincar com a alteração de planos e, naturalmente, a proporção também da igrejinha. Né? Então, eu vim primeiro para um zoom, eu trouxe ela para perto de mim e acrescentei um elemento lúdico. Depois eu coloquei ela no segundo plano, no meio, eu criei o elemento de primeiro plano, elemento de fundo, e a igrejinha está no meio. E por último, eu coloquei a igrejinha lá no fundo, no terceiro plano, trazendo um elemento de primeiro plano, um elemento de segundo plano, e a casa lá no finalzinho, a igreja. Então aqui, vocês viram 3 interpretações, 3 alterações de uma mesma referência, mas que me fazem, com que eu me aproprie dessa igrejinha, para a minha ilustração. Então eu não estou copiando uma imagem, eu estou interpretando e trazendo para o meu repertório técnico, eu estou trazendo para o meu repertório criativo. Olha que legal. Então, um exercício maravilhoso, gente, para vocês fazerem. Escolham uma imagem, ressignifiquem o objeto que tá naquela imagem, traz para perto, né? A gente vai trabalhar com cenários mais um tempo, eu quero incrementar bastante o curso com essas aulas. Então, a gente vai trabalhar na próxima aula com elementos da natureza. Eu vou trazer esses elementos para cá, porque eu acho que também trazem esse lúdico, né, para ilustração infantil, trazem esse tom mais da fantasia, que eu acho maravilhoso. Então, tenho certeza que vai ser muito, muito legal, muito especial. Deixa eu pôr aqui. Cadê meu filtrinho que eu gosto? Não tem, vai sem mesmo. Então é isso, gente. Eu acho que é uma aula rica, vale a pena rever. Lembrando, quem não é meu aluno, assista a aula, vai ficar salva por 7 dias aqui. E quem é meu aluno de ilustração infantil vai subir para a plataforma. A gente vai organizar direitinho para vocês terem a sequência de aulas bem organizada em relação à forma e fundo, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Quanta gente querida aqui. TT, querida. E é isso, pessoal. Eu vou postar os resultados aqui pra vocês verem. Tá bom? Ó. Beijos. Até a próxima.